Olá, gente, tudo bom? Essa é a primeira aula de Inventor e eu vou mostrar um pouquinho do ambiente 2D aqui do Inventor. Então, para iniciar os projetos, o que a gente faz? Quando vocês abrirem o Inventor, vocês vão se deparar com essa imagem aqui. Então, para criar um novo projeto, o que a gente faz? A gente vem aqui nesse botão novo, clica nele, e no de vocês provavelmente vai estar assim, ó. A gente tem que acessar aqui nesses templates padrão, o templates, PTBR, e a gente tem que selecionar o sistema métrico. Aqui por padrão vem o sistema inglês, a gente muda para o métrico, e vai selecionar aqui nessa criar objeto 2D, 3D, o modo de estandarte em milímetro. É só dar um duplo clique aqui, e o Inventor vai configurar nosso ambiente de trabalho. Bom, com ele carregado, a gente já pode começar a trabalhar. Aqui, ó, por enquanto a gente não está vendo nada. O que eu vou fazer? Eu vou visualizar os planos de origem para a gente conseguir ver alguma coisa. Então, ó, aqui na seção à esquerda, aqui, ó, nessa aba de modelos, eu vou vir aqui nessa pasta aqui, origem, e vou expandir ela. Nessa pasta de origem fica armazenada os planos e o ponto e as retas de origem, que definem as coordenadas do ambiente de trabalho. Então, eu vou selecionar todas, segurando Shift e abaixando a seleção, clicar com o botão direito e clicar aqui em visibilidade, ou usar o atalho Alt V. Fazendo isso, eu já vou conseguir visualizar os planos, só para eu conseguir ver a questão da navegação. Como é que é feita a navegação aqui no Inventor? A navegação no Inventor ela é bem simples, a gente só vai ter dois tipos de movimentação, translação e rotação. Para fazer a translação, a gente segura com o botão do meio do mouse e arrasta. A gente vai poder transladar os objetos, no caso a câmera. E para rotacionar, a gente segura o Shift e segura o botão do meio do mouse. Quando a gente puxa ele, a gente consegue girar em torno desse eixo verde que o Inventor está mostrando ali, ó. Somando os dois atalhos, a gente vai ter a movimentação no Inventor. Então a gente pode acessar qualquer área da nossa modelagem usando os dois comandos base para acessar a nossa geometria. Se vocês perceberem, aqui no canto superior direito, a gente tem um guia, que é um orientador de onde que a gente está vendo, só para a gente poder se orientar, se a gente está na vista direita, se a gente está na vista frontal. E perceba que quando eu clico aqui ó, em alguma das vistas, o próprio Inventor já vem selecionando as vistas que eu estou clicando. Eu posso clicar no cantinho, posso clicar aqui, e ele vai girando minha orientação conforme o plano orientado aqui. Frontal, vai vir para frontal. Também dá para rodar aqui ó, por essas setinhas. E uma outra coisa, por exemplo, quando a gente está navegando, um problema muito comum é, por exemplo, a gente perder, a gente sumir a área de navegação. Eu não consigo achar mais onde eu estava trabalhando. O que eu faço? Se eu vim aqui ó, na aba do cubinho ó, e clicar, tá vendo que tem uma casinha aqui em cima do cubo? Se eu vim aqui na casinha e dar um clique nela, eu vou voltar para a origem do mundo e eu vou conseguir visualizar o que eu estava trabalhando. Vamos começar então explicando a ferramenta de esboço 2D. Essa ferramenta é a que a gente usa, na verdade, ela é a base para todas as outras ferramentas, porque todas as outras ferramentas de criar aqui, elas utilizam de um desenho ou de um esboço para conseguir fazer suas operações. Então, para começar, vamos começar criando o esboço 2D e ver quais são as ferramentas que a gente tem para trabalhar com o esboço 2D. Então, aqui no canto esquerdo, ó, eu tenho a ferramenta de iniciar esboço 2D. Então, é só clicar nela aqui e vai pedir para eu selecionar algum plano ou alguma face. No caso aqui, ó, eu vou selecionar o plano XY e clicar. E aqui, ó, percebam que antes eu estava aqui na barrinha de menu, ó, aqui na barra de menu aqui em cima, eu tenho meus ambientes de trabalho. Antes eu estava no ambiente de modelo 3D, quando eu crio o esboço, eu sou direcionado para o ambiente de esboço. Aqui estão todas as ferramentas que eu posso trabalhar com esboço 2D. Então, agora o que eu vou fazer? Esses planos aqui, ó, que eu usei só para mostrar a navegação, eu vou apenas visualizar eles, ó. Então vou selecionar tudo e clicar aqui em visibilidade para visualizar eles. E o que eu posso fazer aqui dentro do ambiente 2D? No ambiente 2D, ó, eu posso criar, nessa seção criar, ó, eu vou ter todas as ferramentas que eu posso usar para criar meu desenho. Então o que eu posso fazer? Eu posso gerar linhas, splines, curvas de equação, curvas de ponte, posso fazer círculos, elipses, posso fazer arcos. Essas variações aqui ó, só são opções diferentes para fazer a mesma coisa. Por exemplo, isso aqui é uma linha, isso aqui é uma linha de ponto central. Isso aqui é um círculo de ponto central, aqui é um círculo que você delimita o diâmetro dele através de tangentes. No caso, são só variações da mesma forma. Em retângulo, eu posso criar retângulos, posso criar oblongos e posso criar polígonos também. Posso gerar texto e pontos aqui, ó. Então, essas ferramentas aqui, ó, são as básicas assim para a gente poder desenhar. Além de poder criar as minhas formas de criar meu desenho com as ferramentas básicas, por exemplo, posso criar uma linha aqui, ó. Vou fazer um triângulo aqui, ó. Posso fazer um círculo, posso fazer um retângulo, ó. Seleciono a ferramenta, clico num ponto, seguro e arrasto. Criei 3 formas aqui. O que eu tenho além disso? Além de eu poder criar as minhas ferramentas, eu posso modificar as minhas ferramentas. Então, aqui ó, nessa seção aqui, ó, eu tenho várias ferramentas para eu conseguir modificar. Então, o que eu posso fazer com o meu desenho? Eu posso mover ele, posso selecionar aqui e mover. Ó, posso mover ele, ó. Eu posso aparar, eu tenho ferramentas de escala, copiar, estender, esticar, girar, dividir, deslocar. Então, eu vou fazer uma breve explicação de cada um, só para mostrar o que é e como que usa e para que serve.
E depois, ao decorrer das aulas, a gente vai usando na prática e fica melhor para eu explicitar como é que cada ferramenta funciona. Então a gente já viu o mover. O aparar, ele serve, vou mexer o círculo para cá. O aparar, ele serve para quando eu quero cortar, quando eu tenho linha sobrando no meu desenho, e eu quero de alguma forma recortar ela. Perceba que antes eu tinha uma aresta aqui, eu não quero que ela participe do meu desenho, eu venho e corto ela, ó, para eu ir limpando meu desenho. A ferramenta de escala, ela serve para eu aumentar a minha geometria. Ó. Eu posso selecionar um ponto e escalar ela conforme eu queira. A ferramenta de copiar, eu apenas copio a minha seleção, seleciono ela, seleciono um ponto para copiar, e eu posso ir copiando várias formas iguais à que eu selecionei. Concluindo a ferramenta, ó, eu gerei várias cópias. Para retroceder aqui, ó, no caso Ctrl Z, Ctrl Y, Ctrl Z retrocede, Ctrl Y ele avança. Então, Ctrl Z para voltar. Eu posso também estender uma aresta, por exemplo. Digamos que eu tenha uma forma aqui, deixa eu mexer essa forma aqui para baixo. Digamos que eu quero conectar essa aresta a essa circunferência aqui. Ah, mas eu não estiquei ela. Eu posso usar a ferramenta de estender, aproximar aqui da aresta e ela vai autocompletar e interceptar para a primeira linha que ela encontrar. Então, interceptou. Se eu clicar mais uma vez, ela vai interceptar para a próxima linha. Viu? O estender é isso. Eu posso girar também. Ó, eu posso selecionar todas as arestas que eu quero girar. Selecionar um ponto de giro. Selecionar um ponto de giro. Espera aí. Deixa eu ver a ferramenta. Selecionar um ponto central. Ah, tá, sim. Selecionar um ponto central e girar ela. E vai ficar efetuando o giro dela. Eu posso dividir, por exemplo, se eu tenho uma superfície, uma geometria que intercepta uma outra. Perceba que quando eu estou selecionando a circunferência, ela seleciona toda como ela um todo, porque ela é contínua. O triângulo é a mesma coisa. Quando eu seleciono essa aresta, ela é contínua. Se eu quero que essa parte aqui fique isolada dessa, eu posso usar o dividir, que quando eu seleciono aqui, eu separei essa parte dessa parte. Então eu estou dividindo essa aresta que antes era uma em duas, cortando pela primeira superfície, pela primeira geometria que intercepta ela. Posso usar também um modificador de deslocamento, que também ele serve para deslocar uma geometria. Ó. Por exemplo, eu quero fazer uma bordinha aqui. Eu posso usar o deslocar, selecionar a geometria que eu quero deslocar e mudar. Ele é como se fosse um offset. Ele move para dentro ou para fora da sua geometria. Bom, além das ferramentas de criar e modificar, eu tenho ferramentas de padrão. O que são as ferramentas de padrão? Quando eu preciso repetir alguma geometria com um determinado padrão. Por exemplo, eu posso repetir uma geometria. Vou puxar esse círculo aqui para cima. E vou excluir esse triângulo aqui para ele parar de me atrapalhar. Digamos que eu quero repetir esse círculo aqui várias vezes. Eu posso usar o padrão retangular, selecionar a geometria, selecionar uma direção, por exemplo, essa aqui, e especificar uma medida para eu conseguir padronizar ele. Por exemplo, 50. 50 foi pouco, vamos pôr 500. Vamos pôr 10 repetições. Aqui, ó. Ele vai repetir a geometria conforme os parâmetros que eu inseri. Então ele está fazendo 10 repetições em 500 mm de distância. Posso especificar uma direção ou duas, por exemplo. Posso especificar uma para cima aqui. No caso, duas repetições em 200 mm, 500 mm. E vai fazer um padrão. Esse é o padrão retangular. Posso também ter o padrão circular. Por exemplo, eu quero repetir minha forma ao longo de uma circunferência em torno de um padrão circular. Posso selecionar a ferramenta, selecionar a geometria que eu quero utilizar o padrão e selecionar aqui na caixinha de padrão circular o eixo aqui que eu quero rotacionar. Por exemplo, eu quero rotacionar ao redor desse ponto. Então eu posso inserir, por exemplo, 5 repetições em 360 graus, 180 graus. Eu defino isso. Vamos deixar em 360. E eu também posso, por exemplo, deixa eu pegar essa seleção aqui, trazer ela para cá. Deixa eu só voltar aqui. Eu posso também querer espelhar uma geometria. Por exemplo, se eu quiser espelhar esse retângulo aqui em um entorno de um plano, o que eu faço? Eu posso usar o padrão de espelhar. Então, eu preciso dele de uma linha de referência. Ó. Posso criar com a linha mesmo, a ferramenta é de linha mesmo. Criar uma linha aqui. Selecionar a geometria que eu quero espelhar. Usar selecionar a ferramenta de espelhar. Selecionar a linha de espelhamento aqui na caixinha e informar qual que vai ser a linha que eu vou espelhar. Deixa eu selecionar de novo, espelhar. Informo qual que é a geometria que vai ser espelhada. Por exemplo, vai ser só esse perímetro externo. Seleciono a linha de espelhamento e clico em aplicar. Então, ó, ele duplicou essa geometria em referência a essa linha aqui. Então, esse retângulo aqui, ó, ele é um espelho desse. Posso concluir a ferramenta. Bom, o que eu tenho também aqui na seção de esboço? Eu tenho as minhas restrições. Restrições, basicamente, servem para eu restringir uma geometria desenhada com algumas regras. Então, eu estou aplicando regras no desenho. Por exemplo, vou citar algumas aqui, eu tenho mais, mas só algumas mesmo para explicitar. Eu tenho uma regra de coincidente, que eu forço um ponto a ser coincidente ao outro. Colinear, forçando os dois serem colineares. Concêntrico, posso fixar. Posso forçar eles serem paralelos, tangentes. Isso eu consigo restringir eles. Vou dar um exemplo aqui, eu vou criar um círculo, ó, e vou criar uma linha. Digamos que eu queira que essa linha seja tangente à minha circunferência. O que eu faço?
Ora, é só eu clicar aqui, ó, usar a restrição de tangente, vou selecionar a linha que eu quero, a circunferência, e o próprio programa já vai restringir a minha geometria. No caso, o círculo veio para a reta aqui, ó. Por exemplo, vou dar outro exemplo aqui, ó. Eu tenho duas retas e eu precisava que elas fossem paralelas. O que eu posso fazer? Eu vou usar a restrição de paralelo, clicar nelas e uma vai ficar paralela à outra. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, por padrão, essa ficou paralela a essa. Mas digamos se eu quisesse que essa ficasse paralela a essa. Por padrão, essa aqui está se ajeitando a ela, né? Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu posso vir nessa aqui. Na verdade, essa aqui, que eu quero que essa daqui fique paralela a essa. O que eu posso fazer? Eu venho aqui na restrição de fixo, que é o cadeado, fixo essa. Ou seja, eu bloqueei minha linha. Quando ela fica preta, ela fica bloqueada. E agora eu vou usar a restrição de paralelo. Ó. Vou, então, agora deixar uma paralela à outra. Como essa aqui estava fixa, ela não pode mudar a posição, ângulo, nem nada. Então, essa aqui, obrigatoriamente, vai ter que se ajeitar em relação a essa. Bom, para explicar a última ferramenta aqui de restrições, deixa eu limpar a minha área de trabalho aqui. Digamos que eu estou desenhando uma peça. Eu não estou preocupado com medidas, eu só estou desenhando o contorno dela. Aqui ficou feio. Deixa eu só unir esse com esse. E vou fazer uma circunferência aqui também. Bom, digamos que eu fiz o desenho, mas eu precisava que esse desenho tivesse medidas específicas. Por exemplo, daqui, se eu vim aqui em inspecionar, e vim aqui no ambiente de inspecionar, e vim na ferramenta de medir, e se eu selecionar essa curva, eu vou ver que ela tem uma medida. Ó. No caso aqui, está informando, ó, tá 2021. Ah, eu não queria que estivesse a 2021. O que eu posso fazer? Eu posso restringir usando uma cota. Então, aqui na seção de restringir, seleciono a ferramenta, seleciono a aresta que eu quero restringir, e vou selecionar, precisava ser 2000. Essa circunferência aqui, ó, ela tá, vem aqui em inspecionar, vou inspecionar a coisa, ela está com 498 milímetros de diâmetro. Ah, eu quero que ela fique com 400. O que eu faço? Aqui no ambiente de esboço, na seção de restringir, vou selecionar a circunferência que eu quero restringir e informar o valor numérico que eu quero restringir e clicar Enter. Então, restringir. Ó. Finalizando seu desenho, a gente vai precisar concluir o esboço. Ah, eu fiz todas as cotas, fiz todas as restrições que eu precisava, eu acabei meu desenho. Eu preciso finalizar o meu esboço. O que eu faço? Aqui, ó, nessa seçãozinha aqui, tem um checkzinho, eu clico em concluir. Concluir, eu vou estar já, aqui ó, fugir da minha seleção, vou clicar na casinha para voltar à minha vista. Cliquei em concluir, eu vou ser redirecionado do ambiente de esboço para o ambiente modelo 3D, porque eu não estou mais na seção de esboço. E aqui é o meu modelo 3D. Se vocês girarem o seu ambiente de trabalho, vocês vão ver que é só 2D mesmo, ó, eu tenho apenas duas dimensões naquele plano que eu tinha selecionado, que eu desenhei o esboço. E aqui, ó, na aba de modelo, ó, meu esboço, ele está aqui ó, na linha do tempo. Isso aqui, ó, resumidamente, é uma linha do tempo, ó, que armazena as operações de forma hierárquica. Então, ele está armazenado aqui. Se, por exemplo, eu não quero visualizar ele mais, do mesmo jeito que eu fazia aqui nos planos de referência, eu posso vir aqui, dar um clique nele. Ele vai meio que, quando eu passo o mouse por cima, ele meio que contorna a seleção. Dou um clique, seleciono o botão direito do mouse, e vem aqui em visibilidade e some a geometria. Se eu quiser voltar a ela, seleciona visibilidade de novo. Eu já vou estar visualizando novamente. Bom, então com isso a gente finaliza a aula de esboço 2D.